Olá, alunos e alunas do 8º ano. Vamos dar início aqui à nossa aula nesta terça-feira, dia 27 de abril de 2021. O assunto de hoje são os lugares geométricos. Muito importante essa definição na parte da geometria, né? E a gente vai já entender o que significa essa ideia de lugares geométricos. Bom, aqui nós vamos descrever quem são eles. São a circunferência, mediatriz, retas paralelas e bissetriz. Nossa habilidade é a número 17. O objetivo desta aula é compreender a circunferência, a mediatriz, a bissetriz e a reta paralela como lugar geométrico. Cada um deles é conhecido como lugar geométrico. E vamos aplicar em algumas situações, problemas, esse conceito, tá? Esses conceitos. Esse assunto está lá no capítulo 4, ângulos e transformações geométricas. Vamos começar pela definição da ideia de lugar geométrico. Lugar geométrico é a figura formada por todos os pontos do plano. Plano é onde se localizam todos os entes geométricos. É nele que você pode colocar ponto, reta, qualquer polígono, qualquer figura tridimensional, que são aquelas com 3 dimensões. Enfim, é no plano que acontecem as coisas na geometria. Então, o lugar geométrico é a figura formada por todos os pontos do plano que tem, olha o que vai acontecer agora, todos esses pontos têm em comum uma determinada propriedade, tá? Em comum quer dizer compartilham a mesma coisa, que justamente é essa propriedade. Eles têm em comum, esses pontos, uma mesma ideia, tá? Uma mesma propriedade. Eles compartilham desse mesmo conceito, digamos assim, né? Então, todos esses pontos dessas figuras têm uma mesma propriedade. São lugares geométricos. A circunferência, está aqui ela. A mediatriz, vimos na aula passada que mediatriz é a reta ou segmento perpendicular, ou seja, que forma ângulo de 90 graus. Mas a particularidade da mediatriz, como o próprio nome diz aqui, ó, média, ela passa no ponto médio de 2 pontos, no caso aqui do ponto AB. Então, essa mediatriz aqui, que é essa reta que está aqui na vertical, ela passa exatamente no meio dos pontos AB, né, da distância entre A e B. E quando ela passa aqui no meio, ela forma um ângulo de 90 graus, chamado ângulo reto, que é perpendicular, né? Tem que ser perpendicular, por isso que é 90 graus, a gente viu isso na aula passada. Então, a mediatriz é outro lugar geométrico. Em seguida, nós temos as retas paralelas, também muito conhecida, né? Nós temos aqui, todas essas retas são paralelas, né? A reta R é paralela à reta S e também a reta R é paralela à reta T. Então, elas três aqui são, entre si, paralelas. Ou seja, elas não têm ponto em comum, elas não se encontram, elas não se tocam em nenhum momento. E outra observação é que elas têm sempre a mesma distância de uma para a outra. Tá? São distâncias iguais, comprimentos iguais de uma para a outra. Claro, analisando duas a duas, né? Ok? Então, a reta R com a reta S, essa distância é a mesma em toda a extensão. Do mesmo jeito, a reta R com a reta S com a reta T tem a mesma distância entre elas em todo o comprimento dessas retas. E o outro lugar geométrico é a bissetriz. Bissetriz é justamente a semirreta que está aqui representada por essa semirreta na cor vermelha. Ela é a semirreta que divide um ângulo ao meio. Ele divide um ângulo em dois iguais, né? Aqui é o símbolo grego símbolo da letra grega alfa, né? E está dizendo, você pode observar que essa medida aqui desse ângulo é igual à medida desse ângulo aqui. Por isso que ambos têm a letrinha alfa aqui para dizer que são iguais, né? Então, a bissetriz, que é essa semirreta vermelha, ela dividiu esse ângulo maior em dois iguais, tá? Então, essa é a ideia de bissetriz. Ok?
Agora vamos conhecer um a um cada um desses 4 lugares geométricos e suas características, tá certo? Vamos lá. O primeiro lugar geométrico é a circunferência, né? Então vamos aqui, toda circunferência ela vai começar com um centro, né? O centro é definido por um ponto. Então vou marcar aqui um ponto aleatório. Temos aqui o ponto A, tá? E vamos, a partir desse ponto, traçar uma circunferência. Eu vou aqui na minha abazinha aqui, que trata das circunferências e círculos, e vou procurar aqui o círculo, quando eu tenho o centro, e vou estipular um raio para ele aqui. Tá? Então, nós temos aqui o centro, vou colocar a medida aqui 5. Então, ele vai construir aqui uma circunferência, como vocês viram aqui. Ele chamou essa circunferência de C. Vou só apagar aqui esse rótulo. Então, gente, nós temos aqui uma circunferência. E nesta circunferência, o centro dela, que é este ponto, né, ele é o centro da circunferência, tá? Então, vamos entender aqui a circunferência, essa linha preta, né, no formato circular. É só a linha, ok? Circunferência é diferente de círculo, porque a circunferência é só a borda, que é justamente essa linha preta que vocês estão vendo aí. Então, por que a circunferência é chamada de lugar geométrico? Porque a circunferência ela é definida como lugar geométrico dos pontos do plano. O plano é essa região toda aqui, branca, né? Que equidistam. O que significa essa palavra equidistam? Essa palavra significa mesma distância. Tá? Em outras palavras, isso que quer dizer mesma distância. Então, equidistantes estão a uma mesma distância. E o destaque aqui, na ideia da circunferência ser um lugar geométrico, é justamente porque todos esses pontos do plano, eles estão a uma mesma distância de quem? De um ponto fixo. Por isso que a circunferência é um lugar geométrico. Quem é esse ponto fixo? Esse ponto fixo é o centro da circunferência. Vocês podem observar aí, é o ponto A. Tá? Então, por que a circunferência é um lugar geométrico? Porque todos os pontos dela estão a uma mesma distância do centro, representado pela letra A. Vamos provar isso aqui? Muito fácil. Como é que eu posso provar? Eu vou marcar aqui vários pontos na circunferência, fazer vários pontos sobre ela em lugares totalmente diferentes. Foi 4 pontos aqui, certo? E vamos medir, vamos calcular a distância entre esses pontos que nós acabamos de medir e o centro dela, que é o ponto fixo que ele chamou, tá certo? Esse ponto fixo é o centro da circunferência. Então vamos medir aqui essa distância, tá? Então eu vou usar aqui a função distância, comprimento ou perímetro, e vamos lá. Primeiro eu vou calcular a distância do centro, aliás, desse ponto B até o centro. Ó, vamos lá, ponto B até o centro. Vamos ver qual é a distância. BA quer dizer a distância do ponto B até o A, até o centro, até o ponto fixo, é igual a 5 centímetros, 5 metros, o que seja, né? Agora vamos calcular a distância do ponto C até o ponto A. Ponto C, eu marco ele aqui e vou clicar no ponto A para medir a distância. 5 também. E agora a distância do ponto D até o ponto A. 5 também. E do ponto E até o ponto A? Também mede 5. Então isso é justamente a definição que foi dada para a gente ao dizer que a circunferência é um lugar geométrico. Por quê? Porque todos os pontos que estão na circunferência, sobre a circunferência, estão sempre a uma mesma distância do ponto fixo, que é o centro dessa circunferência. Tá? E esses pontos, aliás, essa mesma distância, gente, é justamente a definição de raio. Tá? Então vamos marcar aqui. Deixa eu trocar aqui a cor da caneta.
Marcar aqui o segmento que vai do A até o B. Pronto. Esse segmento é o raio da circunferência. Então, se eu disser o raio dessa circunferência é 5, porque a distância do ponto A até o ponto B, na borda da circunferência, é 5. Então, qualquer segmento que eu fizer nessa circunferência, vai do ponto fixo até a borda dela, vai ter o mesmo comprimento. O mesmo comprimento. Tá? Olha aí, tem o mesmo tamanhozinho. Ok? Distância, fazer aqui o raio até o ponto C. Fazer o raio agora até o ponto D. Todos esses segmentos que eu acabei de fazer, todos eles medem 5. Todos eles têm o mesmo comprimento, todos eles estão a uma mesma distância do centro, que é este ponto fixo. Ou seja, eles equidistam, estão à mesma distância. Por isso que a circunferência é um lugar geométrico. Tá certo? Vamos agora para o segundo lugar geométrico. Vamos agora definir a ideia de mediatriz como lugar geométrico, né? Então, já vimos a circunferência, vamos agora para a mediatriz. Então, para a gente definir mediatriz, nós vimos na aula anterior que a mediatriz é justamente uma reta perpendicular, ou seja, que forma ângulo reto, o ângulo de 90 graus, quando ela corta um segmento justamente no seu ponto médio, bem no seu meio. Então, para que eu tenha uma mediatriz, eu preciso de pelo menos 2 pontos. Vou começar aqui traçando esses 2 pontos, tá? Vou marcar aqui um ponto bem aqui. E outro vou colocar esse outro ponto a uma distância de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma distância de 6 de um para o outro. 6 unidades, né? De 6 quadrinhos de distância um para o outro. Ponto A e ponto B. Eu vou traçar aqui um segmento de reta para ficar bem mais interessante a gente visualizar ele, tá bom? Vou traçar aqui um segmento de reta. Segmento é um pedaço de uma reta que tem começo e tem fim. Tem começo no ponto A, fim no ponto B. Ok? Pois bem, onde é que a gente vai conseguir traçar aqui a mediatriz? Eu venho aqui nesta aba aqui do GeoGebra, clico nela e procuro a palavra mediatriz. Vocês podem ver que aqui embaixo deu uma observaçãozinha, uma ajuda. Para a gente traçar a mediatriz, nós temos que selecionar 2 pontos ou um segmento. Eu já tenho os dois juntos aqui. Eu tenho os 2 pontos e também um segmento. Então, eu vou clicar no ponto A e vou clicar no ponto B. E a mediatriz foi automaticamente feita, que é essa reta preta. Eu vou deixar um pouco mais larga para que vocês vejam bem direitinho o que é a mediatriz. Essa retinha que eu vou pintar na cor rosa aqui. Pois bem, então a mediatriz é essa reta aqui que eu coloquei na cor rosa, tá? O que é que quer dizer? Por que a mediatriz é um lugar geométrico? De novo, lugar, olha, perceba que sempre o começo da definição é a mesma para todos, ó. É o lugar, mediatriz é o lugar geométrico dos pontos do plano, tá aqui o plano, esse aqui tudo. Esses pontos são equidistantes, ou seja, estão a uma mesma distância de 2 pontos fixos, tá aqui os 2 pontos fixos, ó, A e B. Dados, né, que é o A e o B. E esses pontos fixos são as extremidades do segmento de reta. Tá aqui o segmento de reta, essa cor lilás. Quem são as extremidades? Quem é o começo e o fim? Ponto A e ponto B. Então ele está dizendo que... O que é que ele quer dizer com isso, com esse texto que eu acabei de ler? Ele quer dizer o seguinte: se nós marcarmos qualquer ponto sobre a mediatriz, vou marcar um ponto aqui, o C, vou marcar um ponto aqui, o D, por exemplo. E nós traçarmos, né, medirmos, calcularmos a distância entre o ponto C para o ponto B ou para o ponto A, vai ser o mesmo valor, vai ter a mesma medida. Vamos fazer isso utilizando a nossa janelinha de medir distância, comprimento ou perímetro. Está aqui, ó. Então, vou medir a distância entre o ponto fixo, que é o A, tá? Ele é um dos pontos fixos, e o ponto C. Quanto é que ele mede? Aqui nesse programa, né, que eu deixei aqui muito
o zoom muito grande aqui, nesse programa nós tivemos uma medida de a distância entre A e C de 7.211. A unidade que ele deu aí, né? Ok? Agora vamos calcular a distância entre o ponto C e o ponto B, que é fixo. Ela tem que ser a mesma, tá certo? Porque se não for a mesma, não é mediatriz. Vamos lá, pegar o ponto C até o ponto fixo B, vou clicar nos dois. E ó, a mesma distância, perfeito. Isso também acontece em qualquer outro ponto da mediatriz. Marquei aqui o ponto D, vamos calcular a distância dele até o ponto A. Ponto A, que é fixo, até o ponto D. Deu aqui 10.000, né, a distância entre eles. Agora vamos marcar a distância entre o ponto B, que é fixo, e o ponto D, que está na mediatriz. Selecionar a teclazinha ali. Tem que dar 10.000, tá? Vamos lá, clicar no D. 10.000. Então, isso mostra para a gente que qualquer distância entre a mediatriz e as extremidades do segmento que forma, né, que dá origem a essa mediatriz, que ajuda a formar a mediatriz, sempre será a mesma, independente de onde eu fizer esse ponto na mediatriz. Fazer um bem pequenininho, bem no comecinho aqui, ó. Bem aqui, o ponto E. Vamos calcular a distância. Calcular a distância do ponto E para o ponto fixo A. 6.059 foi essa distância. Agora eu vou calcular a distância do ponto E para a outra extremidade do segmento, que é B. É a mesma, claro. Tinha que dar a mesma, né? Então, nós calculamos aqui todas essas distâncias. Vocês podem ver a distância do ponto A para o E, 6.059, do ponto E para o B também, 6.059. É a mesma. Tem que ser. Para ficar mais claro, eu vou só construir aqui os segmentos para vocês entenderem. C ao B. Só mudar aqui as cores, né? Aqui azul. Do C ao A. Vou trocar aqui a cor para fazer os outros dois segmentos. Aqui, laranja. Opa. Do D ao B, vou fazer laranja aqui. Parecendo uma pipa, né? E agora vamos fazer distância do E até o A. Vou mudar aqui para cinza. E do E para o B. Cinza também. Pronto. Aqui. Então vocês conseguem perceber que a distância entre um ponto qualquer e da mediatriz e as extremidades do segmento pelo qual nós formamos a mediatriz é sempre a mesma. Por isso que ela é um lugar geométrico. Tá certo, gente? Vamos agora para o próximo lugar geométrico. Conhecer o próximo que é retas paralelas. Vamos lá. Pronto, gente. Agora vamos tratar das retas paralelas, né? Primeiramente, vamos construir essas retas, tá? Então, vamos fazer aqui, vamos pela ideia de reta mesmo. Vamos pegar aqui a janelinha reta. Vamos traçar essa reta F. Né? Lembre-se, por que eu fiz 2 pontos? Porque é por 2 pontos que a gente traça uma reta. Tem que ter no mínimo 2 pontos para eu poder ter uma reta, tá? Agora eu venho aqui nessa outra janelinha, que trata das retas, né? E vamos escolher aqui a reta paralela. Então ele pede para eu escolher um ponto e depois uma reta, né? Ou segmento. Então vamos escolher aqui ponto A. Escolher aqui uma reta paralela a esse ponto A. A essa outra reta F, né? Tá aqui ela. Pronto. Certo? Deixa eu tirar aqui essa. Temos aqui as retas G e H. O que ele está dizendo aqui? Por que elas são paralelas? Primeiro, duas retas ou segmentos são ditos paralelos quando eles não têm ponto em comum. Ou seja, eles não têm ponto de toque. Eles não se tocam em lugar nenhum. Eles não se encontram. Tá certo? E sempre um é ao lado do outro, né? Aí a definição de lugar geométrico ela é super importante para a gente entender a ideia de retas paralelas.
Então, por que retas paralelas é conhecido como lugar geométrico? Porque as retas paralelas é o lugar geométrico dos pontos do plano que equidistam de uma reta dada. Então, nós temos a reta G. Se a reta H for realmente paralela à reta G, que é essa em azul, quaisquer pontos que eu traçar na reta H, eles estarão sempre a uma mesma distância da reta G, que está em azul. Então, vamos marcar aqui um ponto na reta, tá? Vamos aproveitar esse ponto C, que já existe, né? Vamos calcular a distância entre ele e a reta, não entre os pontos, é entre o ponto C na reta vermelha e a reta azul, a distância entre o ponto e a reta, que é justamente a distância entre as duas retas, né? Vamos selecionar aqui a janelinha deles, né, da medição. A distância entre o ponto C e a reta G, que é a reta azul, é de 4.774,79. Isso é a distância entre as duas retas, tá certo? Eu tive que marcar um ponto para eu poder medir a distância entre um ponto e uma reta, tá? Vou marcar um outro ponto, aleatório aqui, mais ou menos aqui, ponto D. E vou calcular a distância entre ele também, entre essa reta vermelha, que é na qual ele está em cima dela, e a reta azul. Já que elas são paralelas, se elas forem mesmo paralelas, elas têm que ter a mesma distância entre uma e a outra. Então, vamos calcular aqui a distância entre o ponto D, que está representando a reta vermelha, e a reta azul. 4.774,79, mesma coisa. Outra, vou pegar aqui mais um ponto. Bem aqui. Ponto E. Qual é a distância dessa reta vermelha a partir do ponto E até a reta azul? 4.774,79. Então, independente do ponto que a gente traçar na reta vermelha aqui, sempre vai ter a mesma distância, ou seja, serão equidistantes uma reta da outra. É isso que quer dizer a ideia de equidistante, né? Por isso que duas retas paralelas são uma ideia de lugar geométrico. Afasta ela bem para cá, para a gente ver aqui. Marcar aqui um ponto F, vamos calcular a distância entre as duas retas, né? Temos aqui o ponto F, que está na reta vermelha, até a reta azul, mesmo 4.779,79. Então, a gente tem que ter essa ideia, que retas paralelas, além de elas não terem ponto em comum, elas nunca se encontram, elas não se tocam, elas ainda têm, como característica, a mesma distância de uma até a outra. Como vocês puderam observar nessas 4 medidas que a gente fez, né? Todas essas medidas entre as retas vermelha e azul têm a mesma dimensão, tá? Vamos agora para o último lugar geométrico, que é a bissetriz. Vamos lá. Vamos agora para o último lugar geométrico, né, que é a bissetriz. Bissetriz, qual é a definição de bissetriz? É uma semirreta que divide um ângulo ao meio, né? A medida de um ângulo ao meio. Então, vamos primeiramente criar um ângulo aqui, tá? Vamos traçar aqui duas semirretas, começando por um ponto, né, que é o nosso vértice. Vamos fazer primeiramente o vértice, ok? Vértice A. E vamos agora criar dois segmentos a partir desse vértice, ou duas semirretas, melhor dizendo, né? Semirreta AB e outra semirreta partindo do vértice A, AC, tá? Vou tirar aqui os rótulos. Tá? Então, vamos marcar agora o ângulo que nós temos aqui, tá certo? Vamos fazer aqui o ângulo. Vamos medir aqui esse ângulo. C, ângulo A, que é o vértice B. Eu vou descartar aqui o rótulo, que não me interessa nesse momento. Só me interessa o ângulo em si.
ok? Que é esse carinha aqui. Vamos deixar bem forte aí para vocês entenderem a ideia. Pronto. Então nós temos aqui o ângulo, que é essa abertura. A gente viu também que pode ser chamada de amplitude, tá certo? A gente viu que ele mede 35,55, né, graus, tá? Mas no momento não nos interessa tanto isso aí. E vamos agora traçar a bissetriz. Vamos só lembrar aqui umas coisinhas com relação à ideia de ângulos, tá? A é o vértice desse ângulo, é nele que se localiza o ângulo, é o vértice, tá? O ponto A é o vértice. Quem são os lados? Lado AB e lado AC, são os dois lados desse ângulo que nós temos aqui na cor verde, lado AB, lado AC. E agora vamos traçar a bissetriz. A bissetriz, como já foi dito, é o segmento, eu vou aqui nessa janelinha pegar a bissetriz. Bissetriz é o segmento que vai dividir, ou semirreta, na verdade, que vai dividir esse ângulo bem ao meio. Então, eu vou escolher aqui 3 pontos, C, A, já vai aparecer aqui ela, ó. Quando eu clicar aqui no B, ele vai ficar bem no meiozinho do ângulo, tá? No meio do ângulo. Ela é a bissetriz. Por que que ela é a bissetriz? Porque ela dividiu o ângulo na cor verde, ele dividiu ao meio, tá? E o que é que diz aqui? O que é que diz a ideia de bissetriz ser um lugar geométrico? A bissetriz de um ângulo é o lugar geométrico dos pontos do plano que equidistam, ou seja, que estão distantes dos lados desse ângulo. Então, o que quer dizer isso aqui? Quer dizer que se você marcar um ponto sobre a bissetriz, qualquer ponto em qualquer lugar, e vamos começar a marcar esse ponto logo, vamos marcar um ponto bem aqui. E a gente medir a distância do ponto que está sobre a bissetriz, a distância até os dois lados do ângulo, essa distância vai ser a mesma. Elas equidistam, mesma distância de um ponto sobre a bissetriz até os lados desse ângulo. Vamos ver isso aqui? Já marcamos aqui o ponto D, aleatório, né? Vamos medir aqui a distância entre o ponto D e o lado AB. Quanto é que mede? Ó, distância do ponto D até o lado AB. Lado AB, é isso aqui tudo. Agora vamos calcular a distância do ponto D, que está na bissetriz, para a reta, para o lado AC desse ângulo, que é esse lado aqui, tá? Vamos lá, vou clicar no ponto D e vou clicar no lado AC. 7.402,36. Vou marcar mais um ponto aqui. Bem aqui agora, ó. Tá certo? Ponto E. Vamos calcular a distância do ponto E que está na bissetriz para os dois lados desse ângulo. Lembre-se, tem que ser a mesma distância. Ó. Equidistam. Os pontos que estão sobre a bissetriz, a distância deles até os lados do ângulo tem que ser a mesma. Tá? Vamos medir aqui. Ponto E até o lado AB. Quanto é que mede? 3.118,19. Agora, o mesmo ponto E, só que com o lado AC. 3.118,19. Tá? E isso daqui, gente, se repete em toda essa bissetriz. Tá? Então, por isso que ela é um lugar geométrico. Porque seja qualquer ponto sobre ela, a distância desse ponto até os dois lados do ângulo, que ela dividiu ao meio, lógico, será sempre a mesma, serão equidistantes. Então, nosso exemplo, nossa situação, o problema é a seguinte, vamos ler para entender aqui. Numa missão espacial, foi necessário um astronauta sair da nave para recuperar uma peça que se encontrava a 45 metros da nave. Vamos imaginar aqui o problema, né? Então, nós temos aqui uma nave, tá? Uma nave espacial, um foguete, né? E ele está dizendo que um astronauta saiu de dentro dessa nave para recuperar uma peça que se encontrava a 45 metros dessa nave.
tá? Aí ele quer saber qual o lugar geométrico dos pontos onde se pode encontrar essa peça. Gente, essa peça ela pode estar 45 metros para qualquer sentido, para qualquer direção dessa nave espacial. Ela pode estar aqui, ele pode vir buscar ela aqui. O astronauta pode vir pegar ela para cá. Ele pode vir buscar ela aqui. Ela pode estar nesse ponto aqui. Ou seja, do centro do foguete, né, da nave espacial, que é nesse ponto aqui, gente. Percebam que sempre vai ter 45 metros de distância. Daqui para cá tem 45 metros. Daqui para cá tem os mesmos 45 metros. Daqui para cá tem 45 metros. Daqui para cá também tem 45 metros. Então, o local onde está essa peça, ele pode estar em qualquer um desses pontos aqui ou em outros pontos. Pode estar aqui, aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Então, ele pode ter infinitas possibilidades onde ele esteja. Contanto que se sabe que ele está sempre a 45 metros da nave espacial. Esses locais possíveis onde a peça está têm a mesma distância, ou seja, eles são, na verdade, equidistantes da nave. Eles estão a uma mesma distância, ou seja, a 45 metros da nave. Então, eu simulei aqui 4 possibilidades, mas tem infinitas outras. Então, se você observar essas outras possibilidades que eu marquei, ela vai gerar o que para a gente aqui que desenhou? Uma circunferência. Tá? Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos que esse lugar geométrico é chamado de circunferência. Nesse caso, aqui é o centro, tá? Posso chamar ele aqui, esse ponto vermelho é o centro, vou chamar ele aqui de, por exemplo, de O, centro O. E o raio é justamente igual a 45 metros, né? O raio, né, a distância entre o centro, a distância fixa entre o centro e a borda dela, né? 45 metros. Isso aqui é o R. R de raio. Raio. O diâmetro é 2 vezes o tamanho desse raio. Esse aqui também tem 45. É raio. O diâmetro é o dobro de 45, ou seja, 45 vezes 2. O diâmetro aqui seria 90 metros. Só para complementar essa ideia, né? Não faz parte da nossa resposta. Qual é a resposta? Circunferência é justamente esse lugar geométrico. Porque ele não sabia onde é que estava a peça. Ela estava a 45 metros em qualquer direção dessa nave espacial. Tá bom? Então continue se cuidando, tá? Por favor, se cuidem, usem máscara. Coloquem o bração aí na hora de espirrar, né? Pratique o distanciamento social e lembre-se de higienizar as mãos, lavando-as ou passando álcool em gel. Não se descuide. Obrigado pela atenção. Até a próxima, pessoal. Tchau. Um abraço.